Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico. Nós estamos há alguns dias sem gravar a aula, mas estamos aqui de volta. Nós terminamos uma série de escatologia, onde aprendemos praticamente todo o compêndio de escatológico, não é? E agora vamos começar a matéria de ética cristã, precisamente. E para começarmos a matéria, nós precisamos falar de ética geral, dentro dessa proposta bíblica, dessa proposta filosófica de ética. Nós vamos começar falando fazer uma introdução da ética, e ética cristã, Então nós vamos trabalhar o que é ética, a ética na Bíblia, como esse fator ético deve ser tratado na palavra de Deus, qual o significado e etimologia da palavra. Esses e outros assuntos nós estaremos aprendendo aqui agora. Portanto, não sai daí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não perca tempo de estudar teologia gratuita, Se quando você for para outra faculdade, você já vai ter um conhecimento vasto sobre o assunto, tá certo? Se você quiser também, está passando aqui pela primeira vez e quiser comentar, fazer os seus comentários, deixe os comentários, estarei respondendo sim, certo? Não deixo ninguém sem resposta, tá? Se eu não responder, os dicionários responderão, tá certo? Então, isto posto, vamos para a pauta, vamos direto para a nossa aula. O que é ética? Essa é a nossa primeira pergunta. Ética vem de ethos, A etimologia da palavra é do grego, que é ethos, quer dizer costume, disposição, hábito. No latim, ela é chamada de mos mori, Mores é vontade, costume, uso, A ética, ela é a teoria da natureza do bem, como ela pode ser alcançada. Dentro da ética nós vamos encontrar terminologias interessantes, que por vez não é muito falado em nosso meio, Nós vamos encontrar autonomismo, que é isso, Nós vamos encontrar autonomianismo, situacionismo, generalismo, absolutismo não qualificado, absolutismo conflitante, absolutismo graduado e os fundamentos e decisões da ética. Nas questões de ética nós temos que tratar, ela passa pelo aborto, infanticídio, falta pela questão de questões biomédicas, pena de morte, guerra, e desobediência civil, vai trabalhar também. Tudo isso são questão de ética. Sexo, homossexualidade, casamento e divórcio, ecologia e direito dos animais, até isso, Depois nós temos sobre drogas, apostas e jogos de azar, até quando isso quebra a ética, Então nós vamos estar aprendendo um pouco sobre essa questão, tá certo? Nesse nosso intuito e nosso desejo é que possamos aprender sobre essa terminologia. Dentro desse compêndio de informação, trazendo aqui a etimologia da palavra, no livro, aqui no dicionário teológico, ele nos diz assim, que ethos é um conjunto de valores com sentimentos, um conjunto de valores, sentimentos, ideias que caracteriza diferentes lugares, a época e a história. Então é a impressão digital de cada ato do drama humano, é o cenário íntimo das nossas crônicas. No grego, etike é a ciência moral, estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo, da sociedade e do governo. Seu objetivo estabelece o que é certo e o que é errado. Então ela tem como fonte a consciência e o direito natural, a tradição e a legislação escrita, mas acima de tudo o que Deus estabeleceu em sua palavra. Então, que é a ética das éticas, ok? Ética bíblica, ou do grego etike biblos,
Então, ética do livro, estudo sistemático e deveres e obrigações do ser humano com base nos escritos do Antigo e Novo Testamento, temos como vista o seu elevadíssimo valor moral e ética. Então, isso aqui seria a ética cristã propriamente dita. Ética cristã é um conjunto de princípios baseado nas Sagradas Escrituras, principalmente nos valores de Cristo e seus apóstolos, cujo objetivo é orientar a conduta do cristão, contudo, enquanto membros de uma sociedade politicamente organizada. Então, a ética cristã orienta a normatização da conduta da igreja, ela sublimando aí com toda a comunidade da ética, de sua excelência e seus princípios que resultam como povo de Deus, né? Depois vem a ética da situação, a ética natural, a ética perspectiva consequencialista, tem a ética sexual, tem a ética profissional, tem a ética da beleza e vários tipos de ética que se usa nos dias de hoje, não é? Mesmo não usando, ela está aí patente para entendermos exatamente o que é essa questão, ok? Nós vamos entender, dentro desse fator de ética, que todo esse conceito de ética vai nos apresentar informações sobejas sobre essas questões que a sociedade hoje se conflita, né? Eu quero fazer aqui algumas indicações. Aqui tem As Fronteiras da Ética, do pastor Claudino de Andrade, um livro da nossa CPAD, um livro interessante, recomendo, adquiram para que você tenha uma elucidação clara dos termos e dos assuntos aqui pautados, tá certo? O pastor ele faz, na verdade, né, uma abordagem um tanto quanto interessante sobre o estandarte da ética, a família e a educação dos filhos, o direito de nascer, que é a questão do aborto, a eutanásia, a falácia da morte, da boa morte, transplante de órgão, expressão de amor, genética, brincando com Deus ou com o homem ou com Deus, enfim, todos esses temas você vai aprender nesse material interessante, que tem um bojo de conhecimento, de contexto e conhecimentos interessantes, ok? Nessa questão quero tratar aqui com vocês o problema da ética, por exemplo, né? A ética no mundo grego, a ética e a religião, né? Então nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão, né? E nós vamos ver que esse fator, essa visão socrática, por exemplo, né? Sócrates dizia: conheça-te a ti mesmo. Jesus Cristo disse: ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Emmanuel Kant disse: age moralmente, né? Kierkegaard, ele dizia assim: meu dilema não significa, em primeiro lugar, o que se aconselha que se escolhe entre o bem ou o mal. Ele se designa a escolha pela qual se exclui ou se escolhe o bem ou o mal, ok? E assim sucessivamente. Então, o que é ética? Os problemas da ética, o que é isso? A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. Ou seja, tradicionalmente ela é entendida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica, eventualmente até teológica, né, sobre o costume e sobre as ações humanas. Mas também chamamos isso de ética a própria vida, ética com a própria vida, ligado aí em formas de costumes, considerando aí o correto. Então, e ética pode ser um estudo das ações ou dos costumes, que pode ser também a própria realização de um tipo de comportamento, ok? Ainda dessa forma introdutória, podemos observar que em outra ciência, que estuda a liberdade humana, enquanto tal, as suas razões práticas. Qual as suas razões práticas? O que situam estudos sobre perguntas que existe liberdade? O que deveria ser definido teoricamente, não é? Como deveria ser vivida, não é, praticamente. Então,
uma hora está ligado ao problema da liberdade e aparece sempre o problema do bem e do mal, e o problema da consciência moral, da lei e vários outros tipos, problemas desse tipo que vem norteando tudo isso aí, ok? Então isso é ética propriamente dita, né? Quando vamos fazer a tratativa de costumes, de prática, do que é real ou não, né? É preciso reconhecer desde o jogo uma série de restrição à humanidade que só reteve aí por escrito o depoimento sobre as normas, comportamentos e teorias do último milênio, embora os homens já existam aí, os homens já existam há muito tempo entre os homens, né? Que se comportam antigamente, como os homens da caverna, e mais de 30 mil anos aí pela frente. Então, aí para trás no caso, né? Como era a ética sexual, os tipos de normas políticas que vigorava no período pré-história, né? Que é extremamente difícil de dizer essas questões, ok? Também recomendo um livro interessante da CPAD, um livrinho interessante para um básico de ética, é muito interessante. Também recomendo aqui da Vida Nova um material interessante, Ética dos 10 Mandamentos. Recomendo também um compêndio muito interessante, um dos melhores que temos no país, sobre ética cristã, né, de Norman Geisler, uma ética cristã, opções, questões e comportamento, ok? Então, quando vamos trabalhar essa questão, ética, querendo ou não, nós vamos ter que passar pelas questões nevrálgicas da situação, tipo homossexualidade, tipo aborto, tipo situações assim dessa natureza, não é? Então, dentro dessa forma, desse escopo introdutório ainda, só trazendo um esboço do que teremos pela frente para fazer a tratativa dentro da filosofia ética, dentro da filosofia ética cristã também, ok? Dentre outros materiais que apresentei, nós temos outras infinidades de materiais, até porque na faculdade foi uma matéria que eu ministrei sempre, né? Sempre tive essa honra de ministrar essas aulas. Então, essas teorizações, por exemplo, que há documentos importantíssimos, pelo menos desde o grego antigo, que há uns 2.500 anos, e o mais importante, então, é lembrar que as grandes teorias éticas gregas também traziam aí a marca do tipo de organização social, sociedade, das reflexões não deixam aí que brotam, né, de uma certa experiência de um povo, e num certo sentido, até que uma classe social, tais enraizamento social, que não desvalorizaram as reflexões mais profundas dos valores éticos da humanidade, né? Tanto que dentro desse entendimento, das escritas pelos filósofos, né, que fala de costumes reais do povo e das diferentes classes, e por outro lado aí também, tanto no Egito quanto na Grécia, na Índia, em Roma e na Judéia, e em certos casos até chegarmos a descobrir que a ética vigente numa sociedade através de documentos não escritos ou mesmo não filosóficos, pinturas, esculturas, tragédia, comédia, formulação jurídicas, né, como nos direitos romanos, políticos, como as leis de Esparta, por exemplo, de Atenas, livros de medicina, relatórios históricos, né, e que vem trazendo toda essa questão, e até mesmo livro de penitências dos bispos medievais. Tudo isso entra dentro de um valor, entra dentro de um compêndio, entra dentro de um conteúdo, dentro da ética, ok? Dentro dessa visão, alguém poderia argumentar que, embora se conhecêssemos as normas éticas dos últimos milênios, por exemplo, certamente deve haver um princípio ético supremo que prepasse aí a história da humanidade. Não seria, quem sabe, ou a princípio de que proíbe o incesto, por exemplo, o sexo entre parentes, mas até mesmo as normas tão antigas e tão importantes que carece de uma verdadeira
concreção, por exemplo, uma formulação bem determinada. Afinal, a definição correta de casos de incesto certamente variou ao longo dos anos, né? Voltamos aí a exemplo da Idade Média, ao redor dos anos, dos anos 1000, né? A relação entre incestuosas antigas, até no 7º grau, casar com a prima e até mesmo no 7º grau, como é um crime ou pecado. Mas se quase na totalidade aquele povo era analfabeto, como conhecer conhecer bem a árvore genealógica, né, do parentesco? Então o costume era bastante matreiro. Por exemplo, no Nordeste do país, de onde eu sou oriundo, acontece muito isso. Primos carnais, casar com primos carnais, ou seja, eles casam sim, têm filho, família, enfim, parentes com parentes. Eu tenho na minha família, eu tenho tios meus que são casados com tios meus, certo? Ou seja, eles são tio por pai de mãe e o outro tio um tio por pai de mãe e o outro, eles eram primos no caso, são meus tios, mas eles eram primos, né? Filho de um pai, outro filho de outro pai, irmãos no caso, e casaram-se. Eu tenho na minha família, tem filhos tudo adulto, enfim, né? E assim sucessivamente, que são meus primos, não sei nem quantas vezes. Max Weber, um pensador alemão, no início do nosso século, ele mostra que essa ética não era, nem no caso simples, clara e excessiva, pois os protestantes, principalmente, os calvinistas, sempre valorizaram eticamente muito mais o trabalho e a riqueza, enquanto que os católicos davam um valor maior à abnegação e ao espírito de pobreza e do sacrifício, né? E a diversidade simultânea, que não é a única, né? As maiores são as variações de um século para outro. Então, esse tipo de situação tem dois nomes aí. Immanuel Kant vai fazer um paralelo, né? Então, ele vai trabalhar nomes como... ele vai citar as estrelas da primeira grandeza, como firmamento, no caso, que é o grego antigo, que é o grego socrático, no caso, e também o alemão pressuâneo, que é Immanuel Kant. Sócrates é um filósofo que aparece nos diálogos de Platão, né, ou nas filosofias pré-socráticas, pró-socrática, aliás, usando aí métodos de maêutica, por exemplo, que é a interrogação, o interlocutor, que se chegue a si mesmo, né? Então a maêutica vai trabalhar essa proposta, e aí vem o parteiro das ideias, que é um filósofo de uma espécie de condenando o bebê veneno, enfim, coisas assim, certo? Então, para não complicar muito, nós ainda temos mais, embora os gregos não gostem do questionamento socrático, por exemplo, Sócrates foi chamado muitos séculos depois o fundador da moral. E quando vamos para a ética, nós temos que parar, sim, dentro dessas questões morais, ok? Se bem que as palavras são diferentes, mas elas são sinônimas, a maioria das vezes são sinônimas. Quais os fundamentos das decisões éticas, né? Então, tudo isso nós vamos passar a estar estudando isso aí, tá bom? Vamos para frente, para finalizar aqui, né? Os fundamentos da ética, por exemplo, são diferentes do ponto de vista do fundamento do que normalmente é certo. Então, há séculos filósofos têm debatido aí acerca de fundamentos da ação ética. Surge assim diferentes pontos de vista. Alguns deles serão aqui brevemente definidos, porque eu vou trabalhar aqui essa questão. Logo em seguida, nós vamos ver uma perspectiva do mandamento divino, e aí será aplicado de uma forma dela bem definida a partir da razão e da Bíblia. O certo está nas mãos dos mais fortes. Era essa uma filosofia, um antigo filósofo chamado Trisimaco, né? Trisimaco, ele supostamente afirmou que a justiça interessa aos mais fortes. Dito de modo mais simples, ele diz que o direito está nas mãos do mais forte. Estas e outras palavras, o certo é definido em termos de poder, o que pode ser de referência aí ao poder político, por exemplo. Maquiavel trazia essa visão, né? Em resposta a essa questão, nós vamos ver pontos
que brevemente serão observados. Primeiro, ele, a maioria das pessoas vê de forma diferente poder e bondade, né? Então é possível ser bom sem poder, né? É poderoso sem ser bondade, né? E o poderoso sem bondade. Então essas duas, um tirano mau é uma refutação prática da suficiente, né? Então Ketresak apresentou a teoria do bem que é certo, e em segundo lugar, alguns insistem, né? Corromper o poder absoluto, corrompe absolutamente. Lord Acton, ele vai trabalhar essa questão. A experiência humana é uma evidência suficiente para a rejeição, a visão de certo, mas está nas mãos dos mais fortes, né? Então nós vamos ver a moral, que são os costumes, por exemplo, né? Alguns sustentam que o certo é determinado grupo pelo qual pertence. A ética identifica que como ético, como grupo étnico, a ética identifica assim, que é grupo ético, né? Étnicos no caso. Os mandamentos morais são considerados exigências comunitárias. Isso obviamente implica o relativismo cultural da moralidade, né? Qualquer superposição dos princípios éticos dentre cultura e sociedade que pareça dar a impressão da universalidade ocidental. O máximo que se pode dizer no tocante às normas éticas apresentadas de forma universal, todos os grupos, por exemplo, calham de ter códigos semelhantes, provavelmente devido às aspirações e situações em comum. É um ponto de vista que possui diversos problemas, primeiramente baseia-se naquilo que Rumen chamou de falácia de se dever. O simples fato de ser, a prática comum não implica o deve ser. A prática comum, por sua vez, as pessoas são cruéis, odeiam e matam. De forma alguma isso significa que a situação deve ser assim, né? E em segundo lugar, em cada comunidade está certa, não há como resolver os conflitos entre comunidade e nações, ou seja, grupos étnicos, né? E que qualquer que pense de certo ou errado, mesmo assim isso implica em aniquilamento da outra, ou seja, eu estou certo e você está errado. Até quando esse debate para, não é? Então o homem, por exemplo, é a medida, né? Pitágoras, o antigo filósofo grego, ele diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, né? Se isso for considerado individualmente, o certo é medido pela vontade e pela determinação do indivíduo. O certo é o que é certo para mim. O certo é o que é certo para alguém. Pode ser errado para mim. Então, o que é certo para alguém pode ser errado para mim ou para outro e vice-versa. Então, a crítica, ela aponta toda essa visão, não é? Porque tem a ética cristã, ela trabalha com ética absoluta. O que é ético é ético, o que é certo é errado, o que é certo é certo, o que é errado é errado. É assim que a ética trabalha, não tem outro determinismo, não tem outra visão, mas a ética cristã trabalha assim. A raça humana está certa, o certo é a moderação, não existe o que é certo, o certo é o que traz prazer, o certo é o bem maior para a humanidade, não é? São perguntas que são vive pairando aí sempre, e as respostas sempre elas existem desde que vivemos eticamente, ok? Então, como já disse, a palavra ethos, ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento, 12 vezes. Vai aparecer em Lucas capítulo 1, versículo 9, Lucas 2, 42, Lucas 22, 39, João 19, 40, Atos capítulo 6, verso 14, Atos 15, verso 1, Atos 16, 21, Atos 21, 21, né? Atos 25, 16, Atos 26, 3, Atos 28, 17 e Hebreus capítulo número 10, versículo número 5. Significa estilo de vida, conduta ou prática, não é? Entendendo o plural, por exemplo, que eu falei ética, ela aparece apenas lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33.
né? E quando se diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, isso aponta para essa ética, né, dentro dessa pluralidade. A ética cristã, ela recebeu diversos nomes ao longo da história. Ética de costumes, quem dizia isso era Mosheim Waltke, Schmidt, e Schleiermacher também trabalhava essa questão. A moral, Immanuel Kant trabalhou isso, os filósofos católicos romanos também trabalhavam isso, e a ética, que é derivada do texto bíblico, né? E assim sucessivamente. Então, o que ocorre? A ética secular ou ética filosófica, a ética secular é ética filosófica, a ética secular ou filosófica é a ciência dos costumes e os hábitos, né? É uma ética que busca a verdade, o bem pela razão, conforme os conceitos predominantes da época, né? Dessa forma, ela se refere ao costumes ou hábitos de beber, aos modos de a mesa, as tradições, os casamentos, tudo isso são fatores éticos, aos funerais, as festas religiosas e culturais, né? O modo que é chamada filosofia secular. A moda e a moral trabalhista, política, civil e econômica, aliás, é também ética ensinada nos cursos de filosofia das grandes universidades, ok? E a ética cristã, por outro lado, é a ética, ela não é uma mera ciência de costumes e hábitos, mas busca a vontade e o bem, primeiramente pela razão. A ética cristã não exclui a razão, mas ela eleva e cativa a obediência a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 5. Né? Em sua essência normativa, enquanto ética secular, pois tem a ver com o bem e o mal. Então, revelados nas Escrituras, isto em termos absolutos, né? Portanto, a ética cristã é um estudo sistemático da moralidade, do latim moralista, por exemplo, ou seja, do latim vem moralitas, que significa qualidade do que é moral ou caráter, e não estudo e costume. Por isso ela procura bem a verdade através do Supremo e bem a vontade de Deus dentro da Bíblia, que revelada explicitamente da Bíblia Sagrada. A ética cristã também é um ensino normativo, diretrizes, normas, enquanto que costumes são variáveis, flexíveis, descritivos e depende das situações, né? Então, considerando as diferenças básicas entre a ética secular e a ética cristã. A ética secular é a ciência de costumes e hábitos, é descritiva, é relativa, é imanente, é situacionista, é subjetiva e mutável. Já a ética cristã, ela é a revelação da vontade divina, ela é normativa, é absoluta, é transcendente, é direcionista, é objetiva e imutável, né? Depois, dentro desse conceito ético, ainda vem a moral. O termo moral vem do latim moralis, que é relativo aos costumes, sendo a parte da ciência, da filosofia, parte da filosofia que trata dos atos dos homens, dos bens, do bom costume, dos deveres dos homens, de maneira que, desta maneira, termo geral, moral e trabalhista, moral sexual, moral dos negócios, moral do aprendizado, moral política, moral que observa o homem que faz, enquanto a ética cristã, a moral observa o que o homem faz, enquanto a ética cristã pergunta por que, para que o homem faz. Então vamos lá, a moral trabalha, observa o que o homem faz, enquanto a ética cristã pergunta por que e para que o homem faz, ok? Definindo a ética cristã, um comentarista chamado Paulo Valles da Silva, ele apresenta 4 definições da ética cristã, né? Ele apresenta primeiro a ciência que trata das origens principais da prática, do que é certo e do que é errado, à luz da Bíblia, das Escrituras, na edição aí, à luz da razão, né? Ou à luz da natureza. Depois ele trabalha o estudo sistemático de modo simples, exemplificando, ensinando por Jesus, aplicando os múltiplos problemas e decisões existentes no ser humano. Depois temos também a explanação sistemática, por exemplo, do exemplo e dos ensinos morais de Jesus. Depois temos a ciência da conduta, determinada pela
conduta divina, ok? E então todas essas definições sejam boas. Aí nós preferimos a ética cristã, que é um estudo sistemático da prática da vida moral do homem, determinado pelo seu valor, pela sua norma cristã, como revela as Escrituras Sagradas, né? Então tem a tarefa da ética cristã, né, que nós vamos trabalhar aí nas próximas aulas, tá certo? Muito bem, eu pretendo fazer aí de 4 a 5 vídeos, né, dentro dessa temática aí, para deixarmos bastante claro e elucidado aquilo que temos para passar para os nossos irmãos. Deus abençoe, espero que possa ter te ajudado, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos nossos corações, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.